Seja bem-vindo ao Projeto 929. Aqui você encontra conteúdo sobre saúde física, emocional e espiritual. E eu sou a Nayane Paz. E eu sou Thelma Mendes, sou terapeuta integral e sempre venho aqui com a Nayane para ensinar o caminho para você de como você transformar dor e trauma em uma vida abundante, com saúde física, emocional e espiritual. E isso é possível. Todos os projetos que nós estamos falando aqui e em todo o conteúdo do Terceiro DNA você encontra isso. Então é um prazer estar aqui com você. E como a Nayane está falando, já convida o maior número de pessoas, tá? Chama no aviãozinho aí, ó, compartilha, porque hoje vai ser perguntas e respostas. Ontem teve encontro de comunidade e algumas perguntas dos alunos não foram respondidas. Essas perguntas vão vir para cá, juntando com as perguntas que a Nayane já tem coletada dos alunos. Então, muito conhecimento vai ser entregue aqui hoje sobre as questões emocionais que adoecem o corpo. Tá bom? Tá, então, como eu já mencionei, hoje vai ser perguntas e respostas. E para ser breve aqui, né, que o tempo hoje está corrido também, eu já vou começar te perguntando, Thelma. Na verdade, antes de eu fazer a pergunta, pessoal, sempre tem gente nova por aqui, né? Eu quero dar um recadinho porque nós aqui, quem tá aqui já há mais tempo com a Thelma, já aprendeu que as emoções adoecem o corpo, e tanto na área física como nas áreas emocionais mesmo, né? Existem doenças físicas, doenças emocionais, e a gente já vem aprendendo sobre os traumas. E se você é novo por aqui e quer saber mais sobre isso, como assim a minha infância, os traumas da minha infância tem a ver com a doença que eu tenho hoje, eu quero convidar você para ir lá no canal da Thelma Mendes oficial, tá? Thelma Mendes Oficial. É o canal no YouTube dela. Lá tem muito assunto sobre isso, gente, muito assunto mesmo. Então, se você é novo por aqui, te convido para ir lá, estar se inscrevendo no canal dela, tá? Então, dando continuidade, hoje eu separei algumas perguntas aqui sobre algumas doenças emocionais. E eu quero que você comece falando, Thelma, sobre a insônia. Eu já sofri com insônia já, antes de te conhecer, eu sofria com insônia também, já sofri. E é algo que acontece muito com muitas pessoas. Muita gente hoje em dia tem dificuldade para dormir, né? Elas sofrem mesmo, não é aquele soninho só hoje, não, é constante. E eu queria que você falasse mais sobre a insônia, o que está por trás aí, por que que tem algumas pessoas que sofrem tanto com insônia e até mesmo porque tem pessoas assim igual eu que hoje já é liberta disso, né? Então, traz essa consciência por que que acontece isso, né? Por que que uma pessoa começa a ter insônia? O que que tá por trás disso tudo? Certo. Quando nós falamos de emoções que adoecem o corpo, nós estamos falando da parte de psicossomática, que é o que nós sentimos tem poder de adoecer o nosso corpo. Mas também o que nós sentimos tem poder de curar o nosso corpo. Enquanto nós não temos consciência dos sentimentos mais profundos, eles ficam adoecendo o nosso corpo. E por que coisas que acontecem na infância têm poder de adoecer a gente durante a vida adulta? Essa é uma interrogação que muita gente tem, Nayane. Os alunos, os seguidores, né? Por que as coisas da infância ficam adoecendo a gente na vida adulta? Porque os acontecimentos da infância, eles fazem uma programação na nossa célula. E a célula fica programada para ter uma reação parecida com aquilo que aconteceu lá na primeira vez. Durante a vida adulta, vai acontecendo gatilhos, situações que talvez eu não me lembre, mas as minhas células que foram traumatizadas, elas lembram. Então, aí elas se conectam com aquele estado que eu passei lá atrás, lá no trauma, lá no conflito. E aí vem o mesmo sentimento de novo. Então, sobre insônia, Nayane, todos nós sabemos que se a gente tem uma preocupação, amanhã é o dia de assinar um contrato, amanhã é o dia de resolver uma coisa muito séria. Nossa, amanhã é o dia daquela prova decisiva para a minha vida. Nossa, alguma coisa assim. Todos nós sabemos que o corpo entra em estado de alerta e Uhum. nós já tendenciamos a não relaxar. Isso é o natural. Ah, não, mas eu sou evoluída. Nossa, eu já tenho palavras de afirmação, eu informo o meu corpo e eu consigo dormir mesmo assim. Eu não entro no estado de tensão. Isso é possível? Sim. Pessoas que Uhum. estão no nível de consciência elevada, elas já falam com as células, elas se autoprogramam e conseguem. Mas na inconsciência, nós temos esses flashes de tensão e ansiedade que não nos deixa entrar no sono.
Então, essa questão da insônia, que não é a insônia porque amanhã eu vou assinar um contrato, porque amanhã eu vou fazer o teste final da habilitação, a questão daquela insônia que a pessoa não consegue ter sono profundo, reparador, há 5 anos, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, tá? Aí, isso tem relação com a psicossomática, emoção. O que que tira o direito de sono de uma pessoa? A necessidade de vigilância, perigo, alerta, Aham. algo ruim pode acontecer. Então, quando nós temos a insônia, desculpa, a insônia que é patológica, patológica quer dizer que foi considerada doença já, não é por conta desse dia, dessa semana, de alguma coisa agora, é uma insônia que já vem de tempos em tempos, já tem que ir para o médico, procurar remédio. Isso está ligado a uma situação traumática do passado que aconteceu, que a pessoa foi pega de surpresa, que teve uma programação profunda que avisou as células que ela precisa ficar desperta, vigilante, com atenção para guardar a vida, para guardar a vida. Ah, mas eu não sei, ah, eu não lembro dessas situações e tal. Todo o processo do terceiro DNA, todo o passo a passo, a metodologia do terceiro DNA vai trazendo consciência para a pessoa aprender a localizar e ressignificar, tá? Então, todos nós temos a insônia da preocupação. Ah, nossa, despertei 3 da manhã. Tem pessoas que falam, eu não tenho insônia, mas essa semana, que eu tô numa semana de decisão, eu tô despertando 3 horas da manhã. Por que que a gente desperta 3 horas da manhã? Tem um monte de explicação, Nayane. Tem gente que fala, ah, é o poder espiritual, ah, é porque você tem que orar. E tem a parte da ciência que explica. 3 horas da manhã é a hora que baixou aquele pico do hormônio do sono, sabe? Baixou o pico do hormônio do sono, é como que agora ele acabou. Eu teria que continuar dormindo se eu estivesse tranquila. Mas como ele acabou e eu tô tensa, então é muito mais fácil de eu despertar, Uhum. tá bom? Então, 3 horas da manhã, tem pessoa, a gente faz, eu já vi, né? A gente não, eu já vi várias pessoas fazendo várias ligações, né? Ah, é porque não sei o que quer falar com você, porque isso, porque é a hora de você orar. Então, vai de acordo com cada crença, tá? Mas 3 horas da manhã é a hora que o nosso hormônio de sono, ele parou de funcionar. Ele começa ali quando escurece, tá? A melatonina, ó, o ideal da melatonina, Nayane, e todos vocês alunos que estão aqui, a melatonina é o seguinte, entrou o sol, escureceu, saiu a lua, a melatonina já começou a ficar ativa. Então, nós teríamos que procurar a forma mais rápida de dormir, para entrar nesse sono reparador antes da meia-noite, que cada hora de sono antes da meia-noite vale por 2. Cada hora de sono depois da meia-noite vale 30 minutos apenas. Então, o corpo entende que 3 horas da manhã, pronto, a melatonina já teve o pico dela e já parou. Então, por que eu continuo dormindo depois das 3? Porque eu tô tranquila, eu tô relaxada, eu faço musculação, eu tô cansada, eu trabalho no pesado, então eu continuo ali. Mas eu tô tensa, preocupada, nervosa, baixou esse hormônio do sono, eu vou despertar, que é o despertar da madrugada, tá? Então, enfim, psicossomática, como que ela explica a insônia? Eu, de alguma forma, estou impossibilitada de descansar, de repousar. Eu estou em estado de alerta. Eu estou em prontidão e defesa pela vida, então eu não posso repousar, eu não posso dormir. E muitas pessoas resolvem insônia de 15, 20 anos quando ressignifica uma história lá do passado, tá? Quando a pessoa tem traumas fortes lá do passado, alguém entrou no quarto, era na madrugada, e a pessoa despertou já sendo tocada, já sendo tocado. Então foi um trauma muito grande. Alguém chamou, acordou às pressas porque estava queimando tudo. Alguém acordou para correr, porque o pai chegou alcoolizado e estava armado. Então, a pessoa tem esse trauma lá da infância, que é muito forte, está muito enraizado. Agora, na vida adulta, ela fica muito mais sensível. Qualquer sinal de tensão ou de perigo, aí ela não dorme mesmo, tá? Uhum. E aí, quando ressignifica, a pessoa desperta a consciência, a identidade, aprende a se blindar, e aí os gatilhos que continuam acontecendo não vão mais disparar esse sistema da pessoa, o sistema interno da pessoa. Ficou claro, Nayane? Ficou bem claro. Às vezes, eu já vi histórias de pessoas que sofrem de insônia, né? E conversando com ela, assim, você vai vendo que à noite passou por um assalto.
Aí parece que sempre é aquela questão que você falou, né? De ficar em alerta. Aí de ter a arma ali e tal, e a pessoa, você vê que aquela pessoa, quanto que ela sofre e lembra detalhes daquilo, de quando era criança e aconteceu aquilo. E também tem aquela falta de sono, né? Que daí eu não sei se seria mesmo a insônia. Mas eu tinha muito isso de cobrança mesmo, sabe? Quando você sente que você parece que não fez o suficiente. Aquela coisa de sempre assim, eu poderia ter feito mais, aquela autocobrança. E daí você entra num estado, quando chega a hora de você dormir, o cérebro não quer descansar, porque você fica em alerta que você tinha que ter feito mais alguma coisa, de tanto que se cobra daquilo. Foi uma das coisas assim que, nossa, eu sofria demais com isso. Aí quando eu descobri que poderia ser esse ponto também, aí não é que eu sofria com insônia. Eu entendi que eu não dormia sempre que eu tava assim, com aquela autocobrança de que eu não tinha feito tudo o que eu precisava de fazer. Aí a gente vai ressignificando, reprogramando as situações, desde quando começou, por que que isso aconteceu, por que que tem essa autocobrança, e daí resolveu isso. Mas aí, igual você falou, às vezes, se você vive uma situação de autocobrança ali, de ai, essa semana eu tô assim, preocupada, daí é onde vem aquela coisa de não querer dormir, né? Daí é onde você já tem o aluno consciente do terceiro DNA já sabe, opa, o que que eu vou fazer agora para resolver isso aqui? Não, tô com insônia, não, esse negócio não tá certo, né? É muito Verdade. legal. Quando a gente não tem aquela sensação de realização, de missão cumprida, aquela consciência, né, Nayane? Não, eu estou fazendo o meu melhor. Não, a gente tem uma cobrança muito grande. Porque às vezes tem algo para entregar, tem um contrato para fechar, tem uma cobrança para realizar algo, e tudo volta lá no passado, Nayane. Uhum. Os traumas, será que eu dou conta? Será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Será que eu não podia fazer mais? Eu acho que eu sou incapaz, eu acho que eu sou insuficiente, eu acho que isso é demais para mim. Então, com esses sentimentos, não tem permissão para descansar. Eu preciso ficar ativa, eu preciso ficar produzindo. E aí, quando a Uhum. gente vem para o terceiro DNA, a gente aprende a olhar para a gente e perguntar, né? Como que eu estou me sentindo? Por que me sinto assim? O Uhum. que posso fazer? Né? O que posso fazer para mudar? A resposta está sempre dentro da gente. E o ressignificar transforma tudo. Isso. É ótimo. E a gente aprende a reprogramar, né, Thelma? O que é legal também. Eu até estava pensando em trazer mais sobre isso, ressignificar e sobre reprogramar, para as pessoas verem o quanto que isso é incrível. Daí você vai aprendendo, você sempre está ali e vai mudando as suas percepções ali depois, diariamente. Porque depois que você ressignifica, é importante você ir reprogramando, né, alguns hábitos, mudando alguns hábitos, né? Passar por esse momento de reprogramação. Sim. Thelma, tá ótimo. Eu vou ler uma pergunta da Márcia, eu vou ler por ordem, tá, pessoal? Então, se eu ainda não cheguei na tua, é porque eu tô indo na ordem aqui. A Márcia falou assim: Nayane, quero saber também sobre os calores, se tem uma raiz emocional ou se é falta de alguma vitamina. Calorão no corpo? É. Mas ela não colocou idade e só falou assim, se tem alguma raiz emocional ou se é falta de alguma vitamina. Todas as mulheres que vêm para o terceiro DNA, que ativam a consciência, a identidade, elas mudam a alimentação, se tornam autorresponsáveis, elas quebram também as crenças limitantes. E uma vez que quebrou a crença limitante, encerra o ciclo de repetição. Então, não temos que ter calorão. Não temos. Agora, você está chegando agora para o terceiro DNA. O teu corpo está todo desmineralizado. Falta vitaminas. A sua alimentação é errada. Você está cheia de crenças limitantes. Ah, porque a minha mãe sofreu tanto com calorão. A minha avó, nossa, ela não podia viver sem se abanar. Então, essa crença está enraizada. Que em determinada idade, isso tem que acontecer, é normal acontecer e vai acontecer com você também. Assim será. Então, quando você vem para o terceiro DNA, você aprende a autorresponsabilidade. Então, vamos quebrar as crenças? Como que eu quebro as crenças nesse sentido? Eu não vou ter o que elas tiveram se eu pensar diferente e fazer diferente. Se eu suplementar, se eu mudar a minha alimentação, se eu remineralizar o meu corpo, esse calorão, ele é um efeito rebote por conta da queda hormonal, que é normal para toda mulher. A vida não acaba quando nós deixamos de produzir o hormônio da reprodução. Quando nós deixamos de produzir esse hormônio, tá? Da ovulação, a vida não acaba. Nós temos que ter consciência que tem como
acolher o corpo nesse processo que o hormônio está deixando de ser produzido, tá? Até vou trazer uma aula dentro da comunidade, Nayane, muito importante sobre esse pilar. É a fase de maior construção da nossa vida, onde nós mais crescemos, mais nos desenvolvemos, onde a gente mais ganhou consciência e poder, foi quando nós não tínhamos ainda o hormônio sexual ativo. Uhum. Então, aí eu vou trazer essa aula dentro da comunidade para quebrar esse tabu que as mulheres e os homens acham que a vida acaba ou nunca mais vai ser a mesma depois que para de ovular, depois que para de fazer a produção hormonal, tá? Então, o calorão, respondendo você, dá para você se livrar dele, tá? Tem a mudança na alimentação, que está dentro do terceiro DNA, tá? Só você ir lá no módulo 2, a mudança de alimentação. Por exemplo, tem calorão. Por que eu vou consumir açúcar? Vai piorar. Ah, eu tenho calorão. Por que eu vou consumir café? Vai piorar. Eu tenho calorão. Por que eu vou usar roupas com lycra? Vai piorar. Eu devo usar algodão. Eu tenho calorão. Se eu tomar água gelada, vai piorar. Altera toda a temperatura interna do corpo. Então, para me regular o calorão, eu tenho que tomar água da temperatura do meu corpo. Ah, eu tenho calorão, mas eu tô com gordura acumulada no meu corpo, eu também vou ter que trabalhar para regular isso. Ah, eu tenho um calorão. Tá, mas eu estou suplementando? Como que estão as minhas vitaminas? Então, tem como se livrar do calorão em tempo recorde, tá? Mas é com autorresponsabilidade, tomando consciência. O que é que eu tenho que fazer para respeitar o meu corpo e para organizar as coisas para passar essa fase, tá bom? E tem mulheres, só um complemento rapidinho, tem mulheres que começam a ter esse calorão já depois dos 35, Nayane. Uhum. Precoce. Uhum. Precoce. E aí vai entrando num assunto bem delicado. A menopausa precoce sempre tem uma raiz emocional de desvalorização do feminino, tá? De frustração e decepção no feminino, tá bom? Ótimo. Ela falou assim, são calores rápidos e vão embora. Ela É o falou. fogacho. É Uhum. aquele fogacho que vem a mudança por conta da queda de hormônio e deficiência de vitaminas e minerais. Mas respondendo você, dá para você se livrar disso aí. Dá para você se livrar dos fogachos, sim, tá bom? Principalmente porque dentro do terceiro DNA, eu acredito que ela seja aluna já, né, a Márcia? A Márcia Como é um método de autocura, de autoconhecimento, é muito assim, individual, né? Lá você traz de uma forma que faz a gente mesmo ir lá e localizar, opa, o que será que está acontecendo ali, né? Então, olhar esses pontos. E qualquer dúvida, traz mais esse assunto também na reunião. Então, eu queria até que lembrar que você falou no início, né? E agora dá o aviso de novo para quem é aluno aqui, que eu tô vendo que tem muitas alunas aqui, que quinta-feira vai ter aula, né? Um encontro com... isso. Quinta-feira vai ter um encontro com os alunos, tá, gente? Vai ser aula mesmo, um tema super interessante. Você já falou o tema para eles? Falou, né? Aqui no início, né? Ah, eu não sei se eu falei no início que vai ser a sexualidade vezes a espiritualidade. Eu não sei, se não falei, então estou falando agora. Vai ser entregue uma aula super importante, tá? Que vai abordar esse tema também aí da queda hormonal. Então eu convido todos vocês e vocês que conhecem os outros alunos já vão lembrando, já vai colocando na agenda de vocês. É um assunto que traz conhecimento e quando você tem conhecimento você quebra barreiras, tá? E você cresce, prospera e evolui. É a espiritualidade e a sexualidade, tá? Ó, a Márcia falou assim: creio que seja falta de suplementação. Aí a Mira Atelier falou assim: praticar esportes ajuda muito também. Olha só, Ajuda alunas. sim. Uhum. Ajuda porque praticar esporte a gente entra em conexão com a gente, né? E a gente também, o corpo sente autorrespeito, então equilibra mais a produção interna de hormônio para a gente passar por essa fase que é normal e natural da queda hormonal, é normal e natural para a mulher. Praticar esportes faz com que o corpo se sinta autorrespeitado, então o organismo passa melhor por essa fase. E a musculação é de extrema importância. Tá? Tem que ter massa muscular. Aí entra um monte de questões sobre crenças, né? Hábitos familiares, de ter uma vida, às vezes, mais sem hábitos saudáveis, hábitos de. O contrário de exercício, Nayane, o contrário de uma vida regrada, pessoas com uma vida muito. Me ajuda aí com a palavra.
se vier para você. Tem pessoas que têm uma vida ela é muito parada, só que tem uma outra palavra para isso, muito sedentária. Essa palavra cabe melhor. As pessoas têm uma vida muito sedentária, então come, tem um ritmo de trabalho e dorme. Come, tem um ritmo de trabalho e dorme. E isso começa a pesar muito depois dos 30. Porque depois dos 30, que a escada rolante está descendo do envelhecimento. Eu não posso continuar nesse ritmo sedentário. Eu vou ter que começar a agir. Para mim envelhecer sem ficar velho, com saúde, eu vou ter que estar subindo essa escada rolante. Eu vou ter que estar subindo essa escada rolante. E aí não dá, o sedentarismo não cabe mais. Então, praticar esporte, fazer musculação. Musculação é uma questão de saúde, viu? Não é outra questão, não. É saúde mesmo. Sem músculo, demência precoce, tá? Ótimo. Pessoal, manda a pergunta de vocês aí, tá? Aproveita que hoje é perguntas e respostas. E eu vou continuar aqui, então, fazendo perguntas sobre doenças emocionais. Eu quero que você me fale sobre a fibromialgia que tá por trás aí. Fibromialgia é uma doença considerada sem cura. E justo por quê? Porque ela é totalmente emocional. Então, começaram a investigar isso há muito tempo e pedindo exames de sangue e faziam raio-x dos locais de dor e vamos para ressonância nos locais de dor, mas às vezes o aparelho não consegue pegar nada e a dor está ali. Fibromialgia é uma doença totalmente emocional. E ela só vem desse jeito para fora, ela só começa a atacar o corpo desse jeito quando a dor emocional está num nível que é quase que insuportável. Então, é tolerar uma situação que é muito desagradável, que causa muita dor, muito desconforto, e a pessoa ter que tolerar por não saber o que fazer, não saber como atuar de forma diferente. Então, eu me sinto presa na dor. Eu me sinto presa dentro dessa situação. Eu não vejo uma forma de resolução. Então, a fibromialgia tem poder para chegar e ficar. Dor emocional, eu estou dentro de uma situação, eu estou decepcionada, frustrada, eu sinto mágoa, tá? Mas eu estou plantada dentro da situação, não vejo oportunidade de resolver, não vejo situação de resolução, eu me sinto totalmente presa, então a fibromialgia vem. Tá? Uma dor emocional. Continuando aqui o projeto 929, eu estava fazendo aqui com a Nayane e deve ter acontecido algum imprevisto ali na internet da Nayane, deve ter acontecido alguma coisa. Então eu vou continuando por aqui, se a Nayane conseguir recuperar lá, ela entra aqui, tá? Já avisei ela no WhatsApp. Oi, Susan. Ô, Márcia, Sara, Marciana, bem-vindos. Vou continuar aqui, nós estávamos falando no projeto sobre a fibromialgia, que é uma doença totalmente emocional. Hoje já está sendo explicado de uma forma muito mais clara sobre isso. As raízes emocionais que adoecem o corpo físico. 97% de todas as doenças que possam afetar o corpo físico têm origem no emocional. E a nossa inconsciência sobre isso, a inconsciência sobre o poder que o emocional tem para adoecer e o poder que o emocional tem para curar, a inconsciência faz com que você fique aí, às vezes piorando a tua saúde, se intoxicando com remédios químicos, gastando muito, tendo pouco resultado com técnicas terapêuticas. Tem pessoas que se enchem de agulhas, tem pessoas que vão para aplicação de choque, tem pessoas que vão para outras, tem tantas opções por aí, né, que oferecem ajuda, muitas contribuem, muitas não dão muita diferença, porque não dão diferença porque a raiz emocional não é tratada, não é vista, não é compreendida, certo? Então, a Nayane está falando aqui, talvez ela já peça para entrar e a gente vai manter o padrão. Deixa eu ver se a Nayane vai pedir para participar aqui, tá? Então, a doença emocional, as doenças emocionais, elas desaparecem, elas perdem o poder no nosso corpo quando nós descobrimos a origem, a raiz, tá? Nós temos raízes de programação e essas raízes de programação acontecem na nossa infância, tá? Por quê? Porque é ali do útero até os 7 anos,
quando nós somos esponjas e nós acabamos absorvendo tudo que acontece ao nosso redor como uma programação. Então ali já vai ficar instalado a tendência a ter certas doenças, tá? Ali já vai ficar instalado tendência a ter certas doenças. E também um modelo de funcionamento ali na nossa infância. Então nós, a partir daquele modelo que aprendemos sobre como ser, aprendemos sobre como reagir, como conviver, nós vamos continuar atraindo situações para continuar sendo aquilo que nós aprendemos ser. E durante a vida, os gatilhos vão sendo disparados e aquela programação de doença colocada lá na infância começa a vigorar. Então, hoje você pode ter hemorroida, hipertensão, problema de vesícula, problema de fígado, insônia. Você já pode ter essa fibromialgia, que é essa dor que anda pelo corpo todo. Você pode ter doenças instaladas na parte cerebral. E independente do que está instalado e diagnosticado como doença, começa a se desfazer, começa a deixar de atuar em você quando você entende como que tudo começou lá na infância. Então a ressignificação, ela dá o poder para você de reprogramação. As coisas, uma vez localizadas e compreendidas, deixam de ter poder sobre você. Tá, mas e aí? A doença já está instalada, a vesícula já está ferrada, o fígado já está todo marcado. Aí eu quero que você entenda uma coisa. A reprogramação, ela nos conecta com a saúde. A reprogramação emocional pode ser feita a todo nível, tá? É extenso para todo o corpo. Todo o corpo pode ser reprogramado. Todas as células do nosso corpo têm o poder de se renovar, de se reconstruir. Inclusive as células do fígado, tá? Nós temos um fígado novo todo ano. Mas por que então que o problema continua? Porque tem uma emoção e uma programação que continua. Quando eu ressignifico, quando eu reprogramo, eu entendo esse poder de autocura que está dentro de mim. Então eu tenho os comandos certos e os sentimentos certos. E agora as células do fígado começam a ser produzidas de forma perfeita. Então o meu fígado começa a se regenerar dentro de mim. Esse é o poder do terceiro DNA. Você tem poder de se curar. A Luciana Carmo está falando, Thelma, sou a Luciana, eu tenho fibromialgia, sofro com muita dor, tomo muitos remédios, mas estou sempre na luta. Deus é mais, sempre lutando. Muitas pessoas acham que é frescura. Eu acho que é isso que você queria falar, né? Muitas pessoas acham que é frescura. É por conta da falta de diagnóstico, né, Luciana? Que você vai no médico e ele fala, não, você não tem nada. Você vai em outro, não, você não tem nada. E você tá sentindo essas dores. Então agora, você já tá entendendo, se você tava na primeira parte, que caiu, né, parte que eu tava falando, a fibromialgia é uma dor emocional. Quando eu tenho uma dor na minha alma, quando eu me sinto dentro de uma situação aonde eu sou infeliz, aonde eu sou injustiçada, aonde eu não tenho voz, mas também ao mesmo tempo me sinto presa e incapaz de sair dessa situação. Então eu estou presa em uma situação e não vejo como resolver. Eu não tenho consciência de uma forma de resolução. Então quando eu estou dentro dessa situação, o meu corpo começa a doer. Todo o meu corpo começa a doer para sinalizar o desconforto. A dor anda. É braço, é ombro, tá? É perna, é dentro da cavidade aqui, a dor anda. E às vezes a pessoa fala aí no osso, às vezes a pessoa fala, não, é na carne, tá doendo a carne, tá doendo o tecido. Essa dor que anda, ela tem raiz no emocional. Então está dentro de uma situação que eu chamo de conflito, aonde tem uma grande infelicidade, uma grande frustração e não sabe como resolver. A pessoa não sabe como resolver. E às vezes a pessoa chega aqui, Luciana, e se eu falar tem uma grande dor emocional, um desconforto, uma frustração, de primeiro impacto, a pessoa pensa, não, eu não tenho. E só depois que a pessoa vai entender, é essa situação então que eu fui traída logo no começo do casamento, na dieta, mas
eu fui convencida, e por conta da situação, e porque eu não sei ler, e porque eu não tenho profissão, então eu não sabia o que fazer, eu não podia voltar para casa dos meus pais. Eu estava muito, muito ferida emocionalmente, mas eu também estava de dieta com uma criança nova, então eu fiquei. E aí eu fiquei, mas nunca mais foi a mesma coisa. E sempre com a desconfiança de que a pessoa vai fazer de novo, porque se ela fez em um momento que eu estava tão debilitada, precisando tanto, e ao mesmo tempo proporcionando tanta alegria para essa pessoa, né? Chegou o nosso filho, e com tudo isso não foi suficiente, a pessoa ainda me traiu. Então, eu não sabia. Então, isso pode ser uma dor emocional muito grande, que eu sou frustrada, decepcionada e ao mesmo tempo me sinto presa e obrigada dentro da situação e sem saber como resolver. Pode ser isso? A fibromialgia? Pode. Então, muitas vezes, quando fala uma dor emocional, que você se sente presa e não sabe como resolver, a pessoa ainda não se situa. A pessoa ainda não se situa. Por exemplo, foi desrespeitada pelo pai, aí ficou frustrada, decepcionada dentro de uma situação que não conseguiu se relacionar e casar. Acabou tendo algumas desventuras, tentou viver sozinha, trabalhando, não deu, fracassou, a mente não funciona por conta daquela situação ruim que teve com o pai dentro de casa. Infelizmente teve que voltar para casa dos pais. A mãe não sabe de nada, mas você sabe. Aí você tem que voltar a morar dentro da casa do seu pai. E você tem que se submeter a algumas coisas que todos os dias faz você lembrar daquilo que ele fez com você. Quando você tinha 12 anos, 11 anos. Hoje, que você é adulta, ele não faz mais. Mas você tem uma dor tremenda de frustração, decepção com ele e com você mesmo, porque você não deu certo na vida. Agora você tem que voltar para dentro da casa do teu pai. E aí você tem que se submeter. E você tem problemas emocionais que te tornam hoje incapaz de ver que você pode sair, trabalhar, conseguir sua casa, evoluir e crescer. Essa situação pode fazer você ter fibromialgia. Essa situação pode fazer você ter fibromialgia. Outro exemplo casou muito cedo, tinha problemas com a mãe. Infelizmente, tinha muitos problemas com a mãe narcisista, humilhava, falava que era feia, falava que não ia ter sorte na vida. Casou, já se frustrou no começo, o marido continuou falando o que a mãe falava. Você é incapaz, você é uma boba, você não me merece, você é isso. Teve um filho, teve 2, não conseguiu ficar, acabou encerrando o relacionamento. Para onde que teve que voltar? Para casa da mãe. Quando volta para casa da mãe com 2 crianças, tendo que trabalhar, ouvindo a mãe falar, tá vendo? Eu não falei para você? Então as dores da fibromialgia começam a acontecer. Tô presa numa situação onde sinto desgosto, frustração, impotência, incapacidade, porque eu não sei como resolver. Eu tô dentro da situação que me faz mal e eu dependo dela para viver. É o que eu penso. Então eu tô dentro da situação, tá me fazendo mal, mas eu preciso dela porque eu não sei o que fazer. Então essa é uma situação que a fibromialgia vem, tá? E dá para ressignificar e dá para começar a ativar o poder de autocura dentro de você. Ressignifica, reprograma. A Luciana tá falando que teve muita perca, né? Que bom, Luciana, que fez sentido para você aqui. Não desista de você, tá? Dá para ressignificar e você pode se livrar dessas dores de fibromialgia. Geralmente, os alunos que ativam o terceiro DNA, eles já se livram disso aqui na primeira semana. A dor de fibromialgia de 5, de 10 anos. Primeira semana, primeiro mês. Porque é muito emocional. É muito emocional. Uma vez localizado e ressignificado, acabou. Você tá livre. A Nayane tá falando, meu celular esquentou e travou. Acredito que seja porque estava carregando e eu estava usando os dados móveis. Nunca tinha acontecido antes. Estou esperando esfriar agora. Beleza. Então tá bom, Nayane. Vamos ver. Teve uma aluna que ficou responsável em trazer as perguntas aqui. Aluna, se você estiver aqui agora, você pode colocar a pergunta aqui, as perguntas que vieram no encontro de alunos ontem, na comunidade, e não deu tempo de eu responder. Se você tiver a pergunta aqui, que é de dentro da comunidade, de dentro dos alunos, você pode trazer aqui para mim, por favor?
E enquanto isso, eu vou falar aqui sobre uma questão que uma aluna da comunidade Terceiro DNA trouxe sobre o filho que tem escape de urina, ele tem enurese noturna. Então começou enquanto ele tinha ali acho que 5, 6 anos, pelo que eu entendi. Hoje ele é um menino de 13 anos, ele tem, segundo ela, sono profundo e ele não percebe que está urinando. Ele não percebe que está urinando. Ah, o escape de urina, né, Nayane? É isso que eu tô falando agora. Obrigado por você lembrar aí. Isso acontece, esse escape de urina, a gente pensa assim, nossa, preocupa muito, porque a criança está crescendo, ela tem o desenvolvimento do esfíncter urinário, então teria que ter parado isso, né? Criança desfraldou, o comum é que ela pare de urinar. E a gente foca muito isso ali no processo de desenvolvimento, mas tem adultos que começam a ter escape de urina. E aí sempre vem uma justificativa. Ah, tá, mas agora porque já tá ficando velho. Agora já tá ficando velho, né? O esfíncter já tá ficando frouxo. Então, enquanto é criança, tem um problema, não desenvolveu. Quando tá ficando mais velho, tá ficando frouxo, tá estragando. Mas tem o escape de urina do adulto jovem, de 18 anos, a mulher de 28 anos, que ela não pode espirrar, que já tá vazando urina. E aí? Vamos fazer os exercícios pélvicos, vamos fortalecer o esfíncter. Até vou dar um exercício aqui pra você, tá? Já vou entregar um exercício aqui pra você que tá aqui honrando com a tua presença no projeto. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Tudo no nosso corpo é reflexo do nosso emocional. Cada emoção, cada trauma sentido, que teve uma emoção dominante, vai ter um órgão aonde vai ser descarregado isso. Cada emoção afetada por um trauma, ela vai refletir em um órgão, vai ficar marcado ali. Aquele órgão, ele ficou marcado, ele ficou carimbado. Quando eu tive o trauma, quando eu passei por aquela emoção forte, fui impactado. Tem um órgão que ele vai ser marcado por aquela tal emoção, por aquele tal trauma. E aí, qual é a emoção e o trauma que vai fazer essa marcação no esfíncter? Que ele vai ficar frouxo, que a pessoa entra em sono profundo, urina. Qual que é essa emoção? Qual que é esse trauma? Então vamos lá, alunos do Terceiro DNA, seguidores, simpatizantes, né? Aqueles que desejam, né? Eu ia falar os desejantes, não sei se existe essa palavra. Aqueles que estão aí almejando vir para o Terceiro DNA. Vamos lá, qual é a emoção que faz com que essa urina fique frouxa? É a emoção ligada ao trauma de não me sinto seguro, não sinto que eu estou protegido, não sinto que eu estou no meu território, eu não sinto que eu estou no meu território. O meu lar destruiu, os meus pais se separaram, a minha segurança acabou, agora eu tenho que ficar um dia na casa da minha mãe, um dia na casa do meu pai, um dia na casa do meu avô, eu não tenho mais território? Eu não tenho mais território, eu não estou mais segura, eu não estou mais seguro? Algum trauma aconteceu no sentido de ter essa percepção. Para quê? Para que essa informação vá ali para aquele marcador de urina. Mas por quê? Porque nós temos a nossa formação, ela é muito antiga, e nós temos ligação com toda a natureza, Você já viu que o cachorro, para ele marcar o território dele, ele sai fazendo xixizinho? Você já viu que o cachorro sai fazendo xixizinho? Sai marcando? Ele precisa marcar bem o território dele. E tem outros animais, o leão, e tem outros animais que marcam o território a partir da micção, pequenos jatos de urina. Nós também temos isso lá dentro da nossa formação, lá do nosso começo, tá? De milhares de anos atrás. Nós temos isso, então isso vem sendo passado, tá? Vai geração, vem geração, isso vai sendo passado. E nós temos esse sistema instalado dentro de nós.
herdado lá do começo da nossa existência. Então, se eu passei por um trauma, que eu me senti pego de surpresa, sem território, perdi a segurança, o que eu tinha de segurança, o meu castelo seguro se desfez, eu tô sentindo a minha segurança invadida, eu tô sentindo que eu tô meio que sem espaço, eu, mulher, tô me sentindo desrespeitada e o meu espaço está sendo invadido no meu casamento, eu não tô tendo mais a minha intimidade, então eu posso começar a ter esses escapes de urina. E eu vou dar várias desculpas para isso. Eu não sei desse negócio do terceiro DNA, eu vou falar, é porque eu tô tossindo, tá vazando urina porque eu tô tossindo. Não, tá vazando urina porque eu tive 3 partos normais. Eu tive 3 partos normais, aí ficou frouxo o negócio. Não, tá vazando urina também, agora, depois que eu tô mais velha, porque olha o meu peso. O médico já falou, né? Tô 30 quilos acima do peso. Não, tá vazando urina nesse menino porque o esfíncter dele ali não tá fechando, não tá desenvolvendo. Então vamos para fisioterapia pélvica. Vamos para isso e isso. Atenção, tanto o menino de 5 anos, como o de 13, como você, mulher de 25, 28, que tem escape de urina, vaza, tem que colocar absorvente, proteger, trocar calcinha. Tanto você, que tá aí agora com 40, 45, que você acha que é por conta de outras coisas que você tem escape de urina, todos vocês têm o poder de autocura. Todos vocês, quando ressignifica, reprograma, consegue ativar as falas que mudam o funcionamento celular. Todos vocês têm o poder de autocura. Esse esfíncter que tá aí em você, se você tem 5, 13 anos ou se você tem 83 anos, ele volta a funcionar. Esse esfíncter volta a funcionar. Tá, mas e aí? Como assim? Velho? Velho tem resposta? Velho tem resposta. A paciente que eu me recordo hoje, de mais idade, que foi ajudada pelo terceiro DNA e parou de ter escape de urina, parou de usar fralda, tá? Aqui eu tô me recordando agora, a imagem dela tá vindo aqui, até porque ela me deu uma foto para me guardar de recordação, que eu falei, nossa, na época, né, ela era a minha paciente mais idosa, de 89 anos. 89 anos. Ela me deu a foto, chapeuzinho feito de crochê. A família, né, veio e trouxe a foto. Essa é a que eu me recordo agora, mais idosa, que parou de ter escape de urina. Quando ativou o terceiro DNA, quando reconheceu e quando viu o poder de cura. Thelma, mas o que você fez? É claro que eu orientei os exercícios para ela. É claro, ela ressignificou, mas vamos fazer exercício. Mas por que exercício se ressignificou? Porque eu não sou só alma e espírito, eu tenho corpo. Eu não sou só alma e espírito, eu tenho corpo. O que é o terceiro DNA? O terceiro DNA é um passo a passo de autocura integral. Você tem que ter autorresponsabilidade. Vamos corrigir o corpo? Vamos curar o emocional, que é a alma? Vamos curar a emoção, o sentimento, que é o espírito? Vamos fazer isso? Então, exercício para você. Eu prometi, vou te falar aqui. Se você está tendo escape de urina, tá? Então você vai pegar e vai fazer o seguinte: quando você for soltar a urina, você não vai soltar mais, sabe, fazer aquela força para a urina sair toda. Não faça mais isso, independente da tua idade. Ensina as tuas crianças. Eu ensino os meus netos. Vai fazer xixi? Faz assim, porque tudo que eu vou, se eu for fazer exercício com esse braço aqui, ele tá ficando musculoso, tá vendo? Tá ficando aqui, tem uma volta, tem um buraquinho aqui. Se eu fizer exercício nesse braço e nesse aqui eu não fizer, esse vai ter músculo e esse não. Tudo é resposta do meu movimento. Se eu imobilizar esse braço, ele vai secar. Então, tudo no nosso corpo precisa de exercício. Então, esse músculo também precisa. Quando for soltar o xixi, solta, segura. Solta, segura. Solta, segura. Solta, segura. No começo, você vai ter a impressão de que você não manda nada. Porque você deu o comando, você quer segurar e não segura nada. Você quer segurar e o xixi continua saindo. Continua fazendo o teu exercício. O teu cérebro vai ver o teu comando. Mas eu quero fechar o esfíncter aqui, a urina continua saindo assim, parece que eu não tô querendo nada. Aí que você vai começar a ver como que é o seu poder. Você vai continuando, você vai, parece que eu tô conseguindo segurar um pouquinho, parece que eu tô conseguindo. Então você vai fazendo isso e o teu cérebro vai se conectando ali com
essa sua consciência e você vai conseguindo fazer o exercício. Isso é para todo mundo, não importa se você não tem problema, é para você não ter, tá? É muito melhor você cuidar para nunca ter problema do que você tem que vir aqui só para corrigir problema, tá? Esse é um exercício que você pode fazer, tá? E nunca, mulher, faça força, pegue peso sem antes fechar, sem antes contrair o músculo vaginal. Nunca faça. Então vai abaixar, vai pegar uma bacia, vai pegar uma criança, vai empurrar alguma coisa, contrai a musculatura interna, como se você estivesse fechando a vagina. Faz isso e aí depois você faz força, tá? 2 exercícios que eu tô ensinando aqui pra você, tá bom? Então, a micção, esse escape de urina, esse seu filho de 13 anos que tá tendo esse escape, tá vazando urina, tá indo atrás de médico, tá indo atrás de psicólogo, tá indo atrás de fisioterapia, né? Já foi recomendado fisioterapia, tem um trauma de origem. Tem um trauma, tá? Em algum momento ele se sentiu sem território, ele perdeu o território dele. E aí essa emoção, esse trauma vai fazer com que o esfíncter fique frouxo, vai ficar marcando o território. Mas por que é à noite, Thelma? De dia não. Por que é à noite? À noite eu tenho relaxamento. À noite eu tenho relaxamento do meu estado de vigilância. Então, sono profundo. Eu, de alguma forma, estou me sentindo seguro. De alguma forma, sinto que eu estou no meu território. De alguma forma, eu sinto que eu estou ali. Tranquilo. Tá? Eu sou uma pessoa que falo com propriedade de causa. Tive muitos traumas de infância. E me recordo de até aos 14 anos ainda urinar na cama. Não era sempre, é claro, porque aí eu já tomei consciência, aí eu já tinha vergonha, aí eu já dormia com aquela preocupação, aí eu já tentava acordar para ir urinar, para não urinar dormindo, porque é uma coisa muito involuntária, que causa muita dor quando a gente vai entendendo, e muita dor em quem apanha. Já atendi pessoas que apanhavam muito por urinar. Acordou urinado além da vergonha, surra, já apanhou muito. Então, eu fui tomando consciência. E uma coisa para essa mãe, para acalmar, para esquentar o coração dessa mãe. Esse menino tá com 13 anos e tá tendo os escapes. Ele tá tendo o constrangimento disso. E o que vai acontecer? Naturalmente, com o desenvolvimento dele, o trauma pode não ser resolvido, mas ele vai criando uma consciência, que nem a Thelma foi criando. Eu levantava, eu ia urinar antes de deitar, estava com 14 anos, eu tentava acordar, eu despertava para ir urinar, porque eu já tinha uma vergonha, eu já tinha toda uma preocupação. Então isso vai acontecer com esse menino também. Se ele não ressignificar o trauma, naturalmente ele vai se desenvolvendo, e o máximo da idade que isso pode chegar, essa perca de urina à noite, involuntária, né, sem a pessoa querer, o máximo que eu já vi até hoje é 16 anos. 16 anos. Porque daí eu vou adultecendo e eu vou criando uma cápsula em torno do trauma, que é o que a maioria de nós fazemos. A gente vê aquele problema que dói e a gente cria uma máscara em cima. Então, com 15, 16 anos, eu já consigo, agora eu coloco um despertador de hora em hora, sei lá, eu faço alguma coisa. Eu me torno uma pessoa super atenciosa, muito exigente comigo mesmo, eu vou criar algum hábito, eu vou criar alguma máscara, porque eu não quero ficar com 16 anos urinando na cama. O trauma ficou. Aí, ele volta com tudo, durante o desenvolver da minha vida, que eu vou tendo os gatilhos. Volta como pode ser um problema de bexiga seríssimo, um tumor de bexiga, ele volta com infecção urinária recorrente, ele volta. Mas atenção, essa coisa de ficar urinando na cama, vai indo, ponto, parou. Mas o trauma foi resolvido? Não, ele foi encapsulado, porque agora eu tenho vergonha, agora eu já sou mais consciente, tá? Eu começo a despertar a consciência quando eu tenho 12 anos, eu começo. Você despertou sua consciência quando você tinha 12 anos, só que é uma consciência mediana. Quando você vem para o terceiro DNA, você acessa o poder do subconsciente e desperta todo o seu poder de consciência. Por isso que você consegue descobrir todas as programações negativas da infância e consegue ressignificar.
Mas todos nós começamos a ter consciência ali, aos 10 anos, aos 11 anos. A gente foi descobrir que a gente mentia, que não podia mentir, que a gente fazia uma coisa muito errada, que aquilo era feio. A gente começou a ter medo de céu, medo de inferno, né? Medo de céu. Tem pessoas que elas têm uma visão tão deturpada que elas começam a ter medo, tá? Não quero morrer, eu não quero isso, não quero aquilo. Então, com 12 anos, a gente começa a despertar essa consciência. Mas é uma consciência mediana, que quando você vem para o terceiro DNA, você consegue ativar a totalidade da tua consciência. Um processo de evolução contínuo, tá? Só que nunca mais vai ser aquela consciência mediana. Entendeu a parte da micção, do escape de urina? Então, quando eu tenho um trauma de infância, eu perdi meu território, teve uma separação, teve alguma coisa, teve uma invasão da minha privacidade, eu me senti, a minha mãe me deu para minha avó cuidar de mim. A minha mãe deixou a minha tia cuidando de mim. Eu tive que ir lá para casa da minha tia. Os meus primos não gostavam de mim. Eles pegavam tudo que era meu. Eles falavam que eu não tinha nada lá, que eu estava lá de favor. Então, eu posso começar a ter perca de urina por isso. Entende? Eu posso começar a ter os escapes de urina. E quando a gente vai despertando a consciência, experiência da Thelma, 12 anos, a Thelma sabia que às vezes ela urinava, mas ela tinha que morar com famílias. A Thelma tinha que morar um pouco na casa de uma tia, ela tinha que passar umas férias mais longas de 3 meses na casa de outra tia, e ela ia com um sistema alerta. Aqui nessa casa, essa tia, ela é muito limpa, ela lava lençol todo dia, mas ela não aceita que urine no colchão dela, vai dar um maior problema. Então, sistema de alerta. Praticamente não dormia, ficava o dia todo sonolenta. À noite praticamente não dormia, porque não podia dormir sono profundo, porque senão tinha o risco de urinar. Então esse é o início do nosso despertar de consciência. Esse sofrimento. Você falou, aluna, que teu filho tem 13 anos e já está sofrendo, já está passando vergonha com isso. E isso vai fazer com que ele crie uma cápsula ou uma capa protetora, uma máscara em cima disso para tirar a vergonha, né? E não significa necessariamente que ele curou, que ele ressignificou o trauma, tá? E outra coisa, mãe, é você que ressignifica, que ele tem só 13 anos. Você que ressignifica a situação aonde você vê que você se sentiu sem território, seu filho também, tá? Ressignifica em você e você vai ver como reprogramar o teu filho. Tá tudo dentro do terceiro DNA. Tá tudo ali. Eu ressignifico, eu localizo, agora eu chego e reprogramo as células do meu filho. Pensa num poder tremendo que tem dentro do terceiro DNA, tá? É o poder de se autocurar. Tudo dentro do terceiro DNA. Deixa eu ver se passou alguma pergunta enquanto eu estava falando aqui. Marciana está falando obrigado pelo conteúdo. A Sidneia falou obrigado, tenho sofrido com isso, vou fazer. Voltando aqui. Se você tem alguma pergunta, você pode fazer aqui. Pode fazer a sua pergunta, eu acho que eu tenho mais alguns minutos aqui que eu posso responder você. Vamos lá? Então, as doenças físicas, elas vêm do emocional, tá? O terceiro DNA, ele explica isso pra você. Você tem um poder de autocura. Você não precisa pegar esse diagnóstico, não, hipertensão, remédio pro resto da vida. Não, isso não é a realidade de uma pessoa, não precisa ser pra você, tá? Hipertensão tem raiz emocional, tá? Quando eu tenho hipertensão, eu estou num alerta. Eu tenho traços na minha personalidade também de domínio, de controle, tá? Eu sou inflexível, eu sou metódica, eu sou metódico. Então eu tenho traços aqui que naturalmente faz com que eu viva numa pressão, tá? Eu não sei que eu tô fazendo mal pra mim, mas eu vivo numa pressão, porque eu quero controle não só sobre mim, eu quero controle sobre todas as situações. Então isso vai fazer a minha pressão arterial se elevar. Aí eu não tenho consciência nenhuma de comida que faz as minhas artérias fechar. Eu não tenho consciência que eu tô comendo alguma coisa que tá fazendo uma gordura se criar no meu fígado, se formar no meu fígado. Então, quando você vem pro terceiro DNA, você toma consciência e autorresponsabilidade. Se eu mudo a minha alimentação e se eu entendo tudo o que eu tô fazendo de errado no meu comportamento por conta de uma percepção errada que eu trago da minha infância, pronto, você faz
você se reprograma. Não tem como a hipertensão ficar. É natural aqui dentro do terceiro DNA a hipertensão deixar a pessoa dentro de 5 dias. 5 dias. 10 dias. Não, eu sou muito tensa, eu sou muito preocupada, eu também sofro de ansiedade. Ah, você vai fazendo o desmame então. Vai fazendo o desmame desse tal negócio que você toma aí. E aí a pessoa vê a pressão naturalmente se regular. Naturalmente a pressão vai se regulando. Autorresponsabilidade, conhecimento que liberta. Ah, mas agora eu tenho esse problema tão sério de cistos no ovário. Uma aluna ontem me falou, Thelma, já cheguei no terceiro DNA, cisto no ovário, entendi, ressignifiquei, sumiu o cisto. Tá voltando, Thelma, mas eu também sei que o cisto no ovário começa a se formar toda vez que eu me sinto desrespeitada pelo meu marido. Toda vez que eu sinto o meu feminino humilhado, desrespeitado. Então a pessoa já tem a consciência. Mas o que adianta então, Thelma, se ela está dentro do terceiro DNA, ela tem a consciência, mas o cisto está voltando, ela não é mais dominada pelo medo. Ela tem consciência que ela está dentro do conflito. E o processo de evolução vai acontecendo. Ela vai aprendendo a se posicionar. Ela vai aprendendo, tá, qual é a melhor forma para ela se blindar. E vai aprendendo dentro do terceiro DNA que todo problema que vem para você não vem para tirar a sua vida, ele vem para te fortalecer. E aí quando você começa a entender que os problemas que vêm para você agora, eles só vêm de acordo com a programação que você recebeu lá na infância, tudo começa a mudar. Faz um boom na tua mente. Tá? Então, o nosso corpo, ele responde às nossas emoções. Tá vivendo um conflito? Tá se sentindo traída, humilhada? Você, homem, tá se sentindo desrespeitado? Tá se sentindo fracassado? Tá se sentindo invalidado? Você tá vendo que você já tá aí nos 35, 38, não consegue prosperar nas finanças, o teu relacionamento não tá legal, você sente que não tá feliz, você tem dúvidas na sua espiritualidade, você tá vendo que a religiosidade não tá mais sendo suficiente, tá machucando mais do que ajudando. Homem, com certeza, você já vai começar a ter problemas físicos, tá? Começa a alterar a tua pressão, começa a ter distúrbios na ereção, começa a ter distúrbios de ejaculação, tá? E aí, a inconsciência faz com que todos esses conflitos que você está vivendo, esses conflitos emocionais, eles vão adoecendo você e você vai tendo isso tudo como normal, porque você olha para o outro homem de 38, ele já está com a barriga grande também, já toma remédio para ansiedade e para depressão, né? Ou para pressão, ansiedade e pressão. Aí você olha para o outro homem, teu primo, ele está do mesmo jeito, né? Ele tem dor nas juntas e ele fala que é por conta da idade, ele também está tomando remédio para pressão, e ele também está tomando remédio para ansiedade. E você fica assim, e a tua vida vai passando. E você vira um consumidor de remédio. Agora você vem para cá e você entende, você está dentro de um conflito. Essas situações que estão acontecendo estão te frustrando, te decepcionando, estão te trazendo amargura. E é isso, esse estado emocional, que está fazendo esses sintomas aparecer. Ninguém tá interessado aí fora em chegar e curar você. Eles vão tratar para amenizar esses sintomas. Então, toma um omeprazol, toma um captopril, toma um rivotril para você dormir, toma um Ancetec para você conseguir melhor viver, toma esse treco aqui para você parar de tossir, toma isso assim, assim, assim. Então, ninguém, tá? Ou a maioria das pessoas da medicina convencional tem intenção em falar de cura para você. Tanto é que esta palavra não pode ser mencionada. Tá? Já fui avisada. Essa palavra cura, ela está sendo proibida. É como que se você estivesse falando alguma coisa que é muito insano. Não é para as pessoas ter consciência disso. Tem que arrumar até outras palavras que sejam sinônimos de cura, porque vão apertando mais, né? Vão apertando mais para que essas palavras não sejam escritas nem faladas. É como se fosse proibido. Por que é proibido? A Thelma perguntou para alguém, e aí a pessoa respondeu para a Thelma, porque falar de cura para alguém pode levar a pessoa a se sentir muito incapaz, ela pode se sentir enganada,
dado ao ponto da vida que ela chegou, e ela se vê incapacitada de voltar a ser quem era. Então, quando falar de cura, você pode, na verdade, estar agredindo uma pessoa ao invés de estar ajudando uma pessoa. Foi isso que foi explicado. Não se fala de cura. Não se pode falar de cura. Gente, é um direito seu. Quando você tem consciência que o poder, esse poder de autocurar está dentro de você, a tua vida muda. Você passa a ver cor no mundo. O seu mundo sai do preto e branco. Imagina, tem como você tirar tudo isso de você? Não é maravilhoso escutar? É claro, você vai ficar cheio de curiosidade, então você vai no direct, você vai perguntar, como que é esse negócio, Thelma? Como que é esse negócio que eu posso tirar? Eu posso parar com hipertensão, eu posso parar com essas menstruações hemorrágicas, eu posso de verdade me livrar desses 30 quilos? Tem cura para isso? Eu posso sair dessa insônia de 15 anos? Eu posso me livrar dessa ansiedade? Eu posso me livrar desse problema do estômago de tantos anos? Claro. Claro que você pode. É um direito seu. Tem milhares de pessoas se livrando. Se livrando disso. Se regenerando. Tem milhares de pessoas se regenerando. Tomando consciência que nós temos o poder de regeneração dentro de nós. Mas se a gente não resolver as questões emocionais, se a gente não ver esse negócio dessa programação inicial, tudo se repete. Além de eu repetir tudo da minha família, eu vou sair arrastando mais um monte de coisa que tem ressonância, que gruda nessa dor, Além de eu trazer tudo de problema da minha família, se eu não tenho consciência de quem sou, porque existo e o poder que tenho, dado pelo meu Criador, eu vou sair me conectando com tudo ao redor do caminho. Tudo que é dor, tudo que é dor. A Thalita tá falando verdade. Isso está verdade. Estava com ansiedade. Fui na medicina convencional, logo já me medicaram. Remédio para depressão. Mas não para você se conectar com a tua emoção, né? Bem-vinda aqui ao terceiro DNA. A Márcia falou que triste, né? Não poder falar de cura. A cura é ter esperança de viver bem. Então, não pode ser usada essa palavra, tá? Não tem assim tanta liberdade. Alguns mais, digamos, corajosos, né? Ainda falam, tá? Mas essa palavra, ela não tem tanta liberdade, ela não é bem-vinda. E ela não pode ser muito pronunciada, tá? Pode ser pronunciado o tratamento. A Lili falou, Thelma, criança com 11 anos, já menstrua e sente muita cólica. O que fazer? A menstruação está ficando cada vez mais precoce, tá, gente? Por conta dos indutores, os disruptores endócrinos, que tem desde a alimentação que a gente dá para as crianças, a todas as coisas que nós colocamos a nossa criança em contato. Mamadeira plástica, leite que já vem com misturas e leite morno na mamadeira de plástico, comida das crianças requentadas, esquentadas em vasilha de plástico no micro-ondas, água que as nossas crianças vão beber guardadas em garrafa de plástico, os lenços umedecidos que fica limpando a parte íntima da criança, né? Todos ali com produtos que vão estimulando a puberdade precoce, calcinhas, roupas íntimas com lycra, que são disruptores também, tudo mexendo com isso, mais as telas, a visão, quando a criança entra em contato muito cedo com imagens erotizantes, a visão também induz a produção de hormônio. Então, filmes, novelas que a criança começa a ver, cenas inapropriadas, toques inapropriados que a criança começa a receber, tudo isso, comida, o que a criança está vendo, o ambiente que ela está vivendo, tudo isso está fazendo com que as meninas menstruem cada vez mais cedo. Tá, esse é um ponto. Agora, por que ela menstrua com dor? Porque já tem um trauma do feminino aí. E não tem como negar isso. A menstruação pode ser sem dor, ela pode ser natural, ela pode ser. Eu, como mulher, experienciei muitos e muitos anos de uma menstruação normal, sem dor. O começo com dor, que depois eu já ressignifiquei, eu já entendi, né? Era o dor do feminino ferido, da Thelma abandonada. O começo com dor, depois um grande período sem dor e depois volta com muita dor. Mas a menstruação, ela pode ser sem dor, ela pode ser natural, tá? Então, sempre que tem menstruação com dor, tem traumas do feminino ligado a tudo. Exemplo, me dá um exemplo, Thelma, de menstruação com dor.
Uma aluna do terceiro DNA, ela veio com histórico de menstruação dolorosa a ponto de ter que tomar medicação intravenosa, tá? Ou quase desmaiar. E como que foi? Você menstruou com quantos anos? Eu perguntei pra ela. Ela me disse 8 para 9. Foi cedo, tá? E como foi? Ela falou, foi normal. Quando que começou a ter menstruação com super dor? Foi com 12. Falei, então com 12 anos, provavelmente aconteceu algo muito sério na tua vida. Você se lembra de algo? Lembro. Foi quando acabou o casamento da minha mãe com meu pai. A minha mãe nunca explicou, não quis explicar e não aceitou nada dele, nada. Nós só tivemos que fazer nossas malas. Eu cheguei da escola, eu estava menstruada. Ela contando, tinha 12 anos. Chegou da escola, teve que fazer as malas. A minha mãe já estava com muitas malas feitas. Fizemos as nossas malas e saímos só com as nossas malas. E eu perguntando, mãe, por quê? Mãe, por quê? Não vou te explicar, não tenho que te explicar. Aqui a gente não fica mais. Vamos para casa do seu avô e da sua avó. Com seu pai a gente não fica mais. Então teve esse trauma. Feriu o feminino, né? A mãe dela estava muito ferida com o pai. Ela absorveu essa energia. E dentro do terceiro DNA, ela descobriu que ela honra a mãe. Ela honra a mãe na grade familiar. Então ela foi entendendo tudo isso. Honra a mãe. Chegou ali naquele dia, né? Menstruada, 12 anos, a mãe com a mala feita, cata suas roupas, vamos embora daqui. Mas eu quero que... Não, aquilo lá não leva, aquilo lá deixa. Nós não vamos levar nada aqui da casa. Nós não vamos querer nada do seu pai. Mas ela não entendia. E o que aconteceu? Não vou contar. Era algo tão grande, tão sério, era um problema, um conflito tão grande que essa mãe não sabia como contar, como explicar isso para os filhos. Daquele dia em diante, ela começou a ter menstruação dolorosa e hemorrágica. Quando ela chegou pro terceiro DNA, atenção, viu? Atenção, chegou pro terceiro DNA com 39 anos, indo para 40. Todos os médicos que ela procurou na vida começaram a falar, você tem um problema no útero. Não tem condições de você menstruar sem ser hemorrágico ou sem dor. Tem que tirar o seu útero. E ela chegou pro terceiro DNA com... Thelma, eu sou uma guerreira. Todo mês eu enfrento uma luta de 7 dias. E não tem mais como eu procurar ajuda nos médicos, porque eu já fui em quase todo ginecologista. E todos falam, você tem que tirar o útero, você tem que tirar o útero. Agora eu chego aqui no terceiro DNA e vejo esse trauma. Esse trauma. E esse foi o comecinho, isso foi a pontinha do iceberg. Porque tinha muito mais coisas ali. Que ela foi descobrindo essa dor do feminino ferido da mãe. O quanto doeu o que a mãe descobriu desse pai. O quanto doeu na mãe. E ela, sendo a filha que honra a mãe, absorveu toda essa energia. Resultado? Nunca casou, nunca gerou. E depois disso nunca mais teve uma menstruação sem dor e sem remédio. Até chegar pro terceiro DNA, compreender, ressignificar. Tá? A Nayane tá falando, eu menstruei com 10 anos, descobri que tinha ovários policísticos com 14 anos, porque sentia muita cólica. Depois que vim pro terceiro DNA, descobri o trauma relacionado ao meu feminino. Cistos nos ovários sempre vão indicar que nós temos problemas ligados à nossa mãe. Nós temos um problema ligado ao feminino, a dor da nossa mãe. Tem alguma questão, algum conflito com a nossa mãe ou com a dor da nossa mãe. E às vezes é tão inconsciente como o caso da aluna de ontem que falou que está descobrindo que o cisto está voltando e é toda vez que o marido faz tal coisa. Mas por que isso está ligado à mãe? Por que a origem é com a mãe? Porque a mãe sofreu muito com o marido dela, com o pai. E às vezes me dá até uma raiva inconsciente que eu nem consigo localizar. Por que eu tenho que repetir a história da minha mãe? Será que se a minha mãe tivesse sido feliz com o meu pai, eu não teria tido a opção, a oportunidade de escolher um casamento diferente, não estaria melhor? Então eu tenho uma certa inconsciência, uma raiva do relacionamento da minha mãe não ter dado certo, de eu ter vindo com essa marca, de eu estar repetindo isso no meu relacionamento. Então é uma mistura de estar se sentindo desvalorizada agora, mas a minha mãe também foi desvalorizada no casamento dela. Então é um processo muito profundo e ele é muito poderoso, porque uma vez que eu acesso essa chave, pronto, ovários limpos. E do mesmo jeito que o cisto se forma, é que nem uma espinha do rosto, tá? Começou
3 dias tá aquela espinhona aqui. Mas eu começo a mudar a minha alimentação, eu começo a tomar um chá, eu começo a fazer uma compressa, a espinha desfaz. Do mesmo jeito é o cisto do ovário, ele formou, ele volta. Uma vez eu fui diagnosticado, comecei com uma dor pélvica, falando aqui para encerrar. Uma dor pélvica, nossa, e incomodando para urinar, e a urina começou a ficar mais solta. Peraí, conflito, né? Dor pélvica, eu fui lá fazer um exame. Chegou lá, a médica me examinou, olhou e falou assim: Thelma, puxa vida, você tá com um ovário enorme. Como que você tá aguentando? Tá quase o tamanho de uma laranja. Eu falei: como assim? Eu tenho saúde, meus ovários são saudáveis? Como assim? Ela falou assim: olha, Thelma, a má notícia é que tá muito grande, quase o tamanho, é um limão grande, quase o tamanho de uma laranja. A má notícia é essa. A boa notícia, Thelma, é que é água. É água, o negócio cresceu aí, tá causando esse desconforto todo, mas é água. Significa que o teu corpo pode absorver isso. Eu falei: em quanto tempo? Ela falou: não sei, Thelma, talvez 6 meses, não sei, vamos entrar com remédio, vamos entrar com anticoncepcional. Eu, 40 e poucos anos, né? Anticoncepcional? Ah, não quero. Qual que é a tua opção? Não tem, Thelma, não tem outra opção pra você. Eu falei: então tá bom, muito obrigado. Entrei no carro e já vim pensando: peraí, um cisto de água, localizei o conflito, anticoncepcional não, mas eu tenho todas as outras oportunidades de tratar o meu corpo. Então eu comecei com tudo o que eu podia. Suplemento, dei uma organizada no meu suplemento, dei uma enxugada na minha alimentação, tá? Por quê? Se você tem um cisto de ovário, você está comendo trigo, você está dando um passo para frente e 2 para trás. Um passo para frente e 2 para trás. Mas por quê? Porque todo mundo já sabe que trigo, ele inflama útero, ovário e intestino, tá? Entre outras coisas destrutivas que ele faz. Então dei uma cuidada mais no trigo que ainda tinha, dei uma retirada, ressignifiquei. Resultado. Ela falou: é uma coisa, Thelma, que é grave, e se você não vai tomar o remédio anticoncepcional, eu quero você aqui em 40 dias para mim ver como que tá, né? Porque pode piorar. Voltei, deu uns 45 dias, voltei. Peraí, falou pra secretária: busca o outro exame lá da Thelma pra mim ver. Aí tá no seu computador, mandou, né? Mandou ali, ela olhou, falou: gente, eu pensei que eu tivesse me enganado, talvez errado alguma coisa na medida. Thelma, teu ovário tá normal. Teu ovário tá normal. É o que eu olhei o mês passado, que tá normal. Você, por acaso, foi em outro profissional, tomou alguma coisa? Eu falei: não. O que você fez? Eu falei: fiz umas mudanças na minha alimentação e localizei algumas coisas que eu tinha que ajustar dentro de mim. Não falei questão de emoção, essas coisas assim, nada. Eu falei: fiz alguns ajustes dentro de mim, algumas coisas na minha vida e mudei a minha alimentação. Eu falei: parabéns. Não tem mais nada que eu precise fazer aqui por você. Tá resolvido. Tá? Então, do mesmo jeito que se fala: ah, Thelma, mas o teu era água. O meu é pus, o meu é massa, o meu é sólido. Sólido é câncer. O que eu vou fazer? Do mesmo jeito que ele se formou, ele se desfaz dentro de você. Tá? Ah, não é água, é massa. Ah, é massa sólida. É só aumentando, quando vai fazendo isso, está aumentando o nível do trauma dentro de você. Mas se isso se formou dentro de você, você tem poder para desfazer isso de dentro de você. Você tem poder para limpar as suas artérias, tá? Ressignificou, suas artérias começam a se limpar, a gordura do fígado começa a se desfazer, o intestino começa a se curar. Dentro do terceiro DNA, você aprende todas as ferramentas para fazer. Não é só: ah, vou ressignificar, tá bom, vou ficar nesse negócio no poder da mente. Não! Você vai aprender o passo a passo. O que você vai fazer com o teu corpo agora? Para de comer esse trem. Vamos comer esse trem agora? Vamos tomar esse chá? Opa, vamos parar com esse café com açúcar, porque ele descalcifica. Ele está roubando todo o seu cálcio e todo o ferro do seu corpo. Ah, mas eu nunca ouvi falar que café é assim, assim. Ah, então tá, dentro do terceiro DNA você vai aprender. Tá? Ah, mas eu tomo esse tal chá assim, assim, assim. Quanto tempo? 6 meses. Não pode tomar um chá, só um tipo de chá, tantos meses. Mesmo sendo natural, ele tem efeito.
Então tem que mudar, então você vai aprender tudo dentro do terceiro DNA. Nossa, mas eu como isso de manhã. Não, isso vai atrasar, vai impossibilitar o teu corpo de se regenerar. Você ressignificou? Agora no terceiro DNA você vai aprender o que você come, quais tijolos você coloca para reconstruir em tempo recorde a saúde dentro de você. Tudo isso que as pessoas têm dentro da comunidade terceiro DNA. Tá? É acesso a conhecimento, é passo a passo para reconstruir você, tá? Porque o processo de Deus em você está acontecendo. Todo ano você tem um corpo novo. Você vai falar brincadeira, kkkk, você vai falar uma coisa dessa. É verdade, tá? Todo ano nós temos todas as células renovadas, dentro de um ano, né? Nós temos todas as células renovadas. Todo ano, Deus está no processo certinho, Ele fez você e Ele é fiel e todo ano troca todas as células, troca tudo. Mas por que a doença continua em você? A programação emocional que você recebeu. O que você está honrando que você recebeu do DNA do pai e da mãe? Que você aprende no terceiro DNA como desconectar isso, como ativar só o poder do terceiro DNA que está dentro de você. Por isso que você se livra das caixadas de remédio, dos R$1.200 de farmácia, R$800 de farmácia. As pessoas me falam sempre, Thelma, R$800 já é para farmácia. 1.200 já é para farmácia, minha e do meu marido. Isso aqui, um aluguel é só para isso. Dos nossos aluguéis, é só pra gente fazer isso. E quando chega pro terceiro DNA, muda essa realidade. Tá? Você vai pegar esses R$1.200, você vai investir em algo para você. Tá bom? Vamos lá, encerrando. A Nayane falou, no meu caso, era uma coisa tão séria que nem gerar menina eu queria aceitar gerar. Claro que isso de forma inconsciente. A Nayane veio pro terceiro DNA, ela acessou tudo isso, essas dores, tirou de dentro dela. Quando tira as dores, aí o poder do subconsciente tem espaço para operar. O subconsciente esconde as dores, esconde o poder. Eu tenho que tirar a dor para o subconsciente poder vir para me tornar mais consciente. Se eu não fizer isso, eu vou trabalhar só com 3% de consciência, que é aquela que eu comecei a ter aos 12 anos. Só 3% de consciência. E a vida continua do jeito que está aí para você. Você não sabe como sair do problema de relacionamento, você não sabe como resolver essa questão da tua saúde, você não sabe como resolver a sua questão profissional, você não sabe como resolver, porque nada dá certo para você. Só tem 3% de consciência ativa. A Nayane foi, mergulhou no subconsciente, começou a tirar as dores, ressignificar as dores, aí o subconsciente começa a mostrar todo o poder que tem. E aí hoje a Nayane tem muita consciência. Então era um trauma tão sério que não tinha vontade nem de gerar menina, né? A Nayane continua. Ela tinha um problema de ovário, ela descobriu o trauma e ela continua. Para mim era muito difícil ser mulher, por vários traumas e várias crenças. E também por conviver com pessoas que sempre diziam que era muito difícil ser mulher. Muitas crenças de forma velada, mais profunda, de forma subliminar, falam muito duramente contra a mulher. Muito duramente. Ontem eu atendi uma pessoa no terceiro DNA e essa pessoa tendo consciência de que hoje faz parte de uma crença, falou, nossa, hoje eu tô percebendo, eu faço parte de uma crença que realmente demoniza a mulher. Ele falou assim, tô lá, a minha vozinha tava limpando o quarto, ele contando, a minha vozinha entrou limpando o quarto e eu tava ouvindo algo da minha crença, ouvindo, e a pessoa tava falando ali, a minha vozinha limpando assim, não entende nada, só olhou e falou assim, nossa, mas coitada dessa Eva, né? Será que é tudo isso mesmo? A pessoa falou, né? Aí a pessoa falou que a vozinha limpando ali escutou um pouco do que estava ouvindo, né? Mas coitada dessa Eva, será que ela é culpada por todo esse trem mesmo? Será? Aí ele contando, deu risada. Então, tem muitas coisas que são muito fortes contra o ser mulher. O fato de nascer mulher e as mulheres, de forma inconsciente, já vão crescendo, se desenvolvendo, se sentindo inferiorizadas e se sentindo recriminadas, se sentindo sujas e se sentindo culpadas.
essas mulheres, elas têm uma tendência sempre, tá? De ser problema por onde passar. Não é só ter problema, é ser problemas também por onde passar. Se de uma forma subliminar foi colocado que você tem muita tendência a fazer o mal, infelizmente, no decorrer da tua vida, se você não despertar, você vai fazer aquele mal que foi colocado de forma subliminar em você. E às vezes isso é disfarçado de coisa boa, de uma forma boa, tá? Então, por isso que é importante despertar e entender o valor que você tem diante de Deus, tá? Como mulher, como a terra fértil, como uma pessoa empática, né? Jesus, ele chegou muitas vezes em mulher, né? Marta e Maria, a samaritana e outros casos lá, porque a mulher, ela tem essa empatia, ela tem essa facilidade de acreditar e ela tem esse poder de espalhar, tá? Não é fofoca não, mas tem esse poder de comunicar. Então, quebrar crenças sobre essa maldade que a mulher possa representar para o mundo é muito importante, tá bom? Então, muitas pessoas são educadas desde pequeno, né? De uma forma que as mamães estão fazendo o melhor que pode, mas não sabe que estão prejudicando, né? Fecha essa perna, você é mulher, você não vai lá não. Você não tá vendo que você é mulher? Isso não é pra você. Mãe, eu queria estudar, fazer um curso. Isso não é pra você. Você não entendeu ainda que você é mulher? Aí coloca aquela pessoa, às vezes com 12, 13 anos, ela estava só querendo ir lá e estudar, na melhor da intenção, fazer aquele curso, aprender a fazer aquele negócio, fazer aquele abajur com aquelas outras meninas lá, pegar a bicicleta e ir até lá, era o sonho dela. Mas de repente uma mãe muito desinformada, ou infelizmente muito mal informada, né? Chega tentando fazer o melhor por aquela filha, mas vai falar: como você vai pegar a bicicleta e vai lá fazer esse curso no meio daquelas meninas? Olha bem pra você. Você é uma mulher, você não vai fazer uma coisa dessa. E aí a pessoa fala: mas eu sou mulher, por que eu não posso pegar a bicicleta e ir lá estudar? Eu só vou estudar, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou destruir, né? Eu não vou fazer outra coisa. E isso vai ficando no subconsciente. Vai ficando no subconsciente. Né? Eu ressignifiquei uma coisa que eu ouvi do meu pai uma vez, e é tudo por conta deles não saberem expressar. No caso do meu papai, simplicidade, não sabia expressar. Eu cheguei e falei que eu estava grávida. Aí ele olhou para mim e falou assim: misericórdia. Ele falou: misericórdia, se cuida, mulher grávida tá com um pé na terra e um pé na cova. Se cuida, minha filha, se cuida daqui pra frente. Mas foi muito impactante isso. Misericórdia. Mulher grávida tá com um pé na terra e outro pé na cova. Aí veio todo aquele carinho que ele sabia dar, né? Se cuida, minha filha. Tem que cuidar, tem que fazer umas coisas aí quando tá grávida, mas ele não sabia explicar nada. E ficou muito forte isso que ele falou, né? E aí eu ali, só com 17 anos para 18 anos, eu olhei e tive compaixão. Eu entendi, ele queria falar de outro jeito. Ele não sabe falar de outro jeito, né? Mas não fiquei: nossa, vou morrer, nossa, tô com o pé na cova, nossa, tô com risco de vida terrível porque tô grávida. Não, era o jeito que ele soube expressar amor. Era o jeito dele falar assim: ó, agora é uma fase delicada pra você. Muita atenção, tá? Agora é uma fase delicada, busca ajuda, tal. Mas eu não sabia falar. Misericórdia, minha filha, agora você tá com o pé na terra e um pé na cova. Mulher grávida, meu Deus do céu. Então a gente precisa buscar cura, né? A Eunice falou: Thelma, quando der, fala sobre o anticoncepcional. Certo, eu venho e trago na próxima aula, que agora eu já tô encerrando, tá? E você vem e me cobra aqui. E aqui, ou Eunice, dentro dos nossos encontros da comunidade. Esse é um assunto muito sério, tá, Eunice? Eu quero que você venha e me pergunta dentro da comunidade também, tá? A Filipense, a Ingrid falou: estou parando aos poucos com o glúten. Sinto muito ao consumir. Sinto muito mal, acho que ela ia colocar, né? Sinto muito mal ao consumir. O glúten é altamente inflamatório. O glúten, ele interfere na nossa percepção, no nosso nível de consciência, baixa a nossa força vital, intoxica, inflama o nosso intestino, abala o nosso sistema de defesa, a nossa imunidade.
ataca, destrói a nossa tireoide. Glúten é uma coisa séria. A Márcia falou, Thelma, dá uma aula explicando sobre honrar? Sim. Marca aí, Márcia, para você continuar me cobrando, tá? E leva para a comunidade também. Honrar a grade familiar, né, Márcia? A gente aprende na igreja um jeito de honrar, né? Sim. A gente aprende na igreja um jeito de honrar, e aí tem um jeito de honrar que dá para agregar esse que a gente aprende na igreja. A gente tem que reconhecer que nós somos filhos de pessoas que são falhas. E aí o honrar que tem dentro do terceiro DNA é como reconhecer isso e honrar ainda mais a pessoa a partir das falhas que ela tem, porque ela não falhou em um projeto. Todos vocês que estão dentro do terceiro DNA sabem. O seu pai e sua mãe pode ter falhas tremendas, mas não falharam em um projeto. Todos vocês do terceiro DNA sabem. E aí a gente consegue retomar as rédeas do nosso destino quando nós aprendemos a honrar o pai e a mãe por conta de um projeto que deu super certo, que é um projeto que eles executaram. Nosso pai e nossa mãe pode ter errado de todas as formas, mas eles deram certo em um projeto. Quem é aluno aqui já sabe. Quiser falar para mim poder encerrar, qual projeto que você acha que teu pai e tua mãe que falhou tanto pra caramba? Tanto, pode estar atrás das grades, pode estar sei lá onde, mas teu pai e tua mãe não falharam em um projeto. E quando você se dobra diante desse projeto e vê ele e ela como grande, a tua vida começa a se alinhar. Quem aqui sabe? A Ana Lídia falou, quando estava grávida também ouvi essas palavras, que estava com um pé na terra e outro na cova. Antigamente falava muito isso, né? A Suzana Vieira está respondendo aqui, prontamente. Nossos pais não falharam em um projeto. Então você pode ter tido mãe abusiva, mãe que te abandonou, mãe que te humilhou, mãe que te vendeu, pai que abusou, pai que abandonou, pai que nunca declarou, pai que nunca assumiu. Você pode ter, olha, ser filha do Hitler, né? E você pode ser filha de não sei quem. Agora, eles não falharam em um projeto. E a Suzana respondeu aqui, ó. Tá? Dar a vida pra você. Ah, mas e o resto todo que dá um caminhão de dor? Você vai ressignificar ou você vai viver a tua vida todinha na sobrevida, sem viver. Porque todo esse caminhão de dor, ele na verdade veio para trabalhar o poder que está dentro de você. E dentro do terceiro DNA você aprende como pegar esse caminhão de dor para ativar todos os pontos poderosos que existem dentro de você. Você não nasceu na família errada, tá? Você não nasceu na mãe errada, não nasceu no pai errado, tá? Ah, mas e o trem assim que aconteceu comigo e tal. Dentro do terceiro DNA você descobre tudo, como usar isso em favor de você. É isso aí, Luzia, em te dar a vida. É isso aí. Gratidão. Excelente dia, foi um prazer falar aqui com você. Gratidão, gratidão, gratidão.